Amém, glória a Deus. Você está pronto para ouvir o Senhor falar conosco nesta noite? Vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do 7 ao 21. O título do texto fala: Deus é amor. Então eu gostaria de ministrar em cima desse texto sobre o amor, né? Deus, Ele é amor, amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amardes uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por esta palavra. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Venha, ó Deus querido, encher o nosso coração da tua palavra. Venha nos fazer entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nos distribuir, para nos alimentar nesta noite, que é a tua palavra. Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o tema é o amor de Deus. Amém? Alguns anos, no ano de 1970, um pastor lá de Pernambuco, pastor e escritor, chamado Moguba Sobrinho, editou um livro. E o título do livro era A Tríplice Vitória do Amor. Amém? Então, esse livro, ele falava sobre alguém que era decepcionado, desacreditado no amor. Não acreditava em ninguém e em mais nada. Mas um dia, a graça de Deus o alcançou. E ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Ele decidiu mudar. Veja bem, quando você está vivendo uma situação que tem tirado a tua paz, o teu sossego, enquanto você não decide, Deus está
ali contemplando. Mas quando você decide, toma uma decisão, Deus ele age na sua vida através daquela sua decisão de mudança. Foi o que aconteceu com esse personagem desse livro, da Tríplice Vitória do Amor. Então, ele não acreditava em ninguém e em mais nada. Ele foi alcançado, transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela chega na nossa vida, a palavra de Deus ela é como a penha que esmiuça a pedra, e não existe problema, não existe dificuldade, não existe depressão, não existe desilusão, não existe frustração, não existe tristeza que não bata em retirada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, essa pessoa, a primeira vitória que ela conseguiu foi, ela passou a crer no amor de Deus. Ela foi alcançada pela graça, amém? Alguém a evangelizou, alguém falou para ela o quanto Deus se importava com ela, o quanto ela era importante para Deus e que ela não podia permanecer frustrada, desiludida daquele jeito, mas havia chance para a vida dela, e a vida dela só poderia mudar através de uma decisão, né, dela ouvir a palavra e se decidir a mudar de vida, a sair daquele ciclo de revolta, a sair daquele ciclo de tristeza, de frustração. Então, a primeira vitória que essa pessoa teve foi, ela creu no amor de Deus. E Deus, ele nos ama, o amor dele é grande para conosco, amém, queridos? A segunda vitória foi crer no amor de mãe, porque obviamente ele passou por sua infância até chegar à fase adulta, ele passou a sua vida sendo criado dali, sem mãe, foi abandonado, foi frustrado, né? Então ele ficou revoltado, cresceu revoltado por não ter sido criado pelos pais. Isso causou uma revolta, né? E contribuiu para que ele se tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que se achava incapaz de amar, incapaz de entender o que é o amor, porque o amor, quando ele chega, ele muda, que é Jesus, amém? Então, a segunda vitória foi, ele passou a crer no amor de mãe. E a terceira vitória foi a bênção de amar e ser amado por alguém. Pronto, ele foi o que? Curado, porque o amor, queridos, o amor de Deus, ele nos cura. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Salmo 139, que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece, amém? Você está sentado aí, eu estou olhando para você fisicamente, eu te conheço fisicamente, eu estou te vendo fisicamente, mas Deus, ele te conhece por dentro, ele te sonda, ele sabe o que vai no teu interior, ele sabe como você está, como está a tua vida, como está a tua família. Então, ele foi curado através do poder do amor de Deus, porque Deus nos amou primeiro. No versículo 19, a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor, ele é resposta ao grande e maravilhoso amor de Deus. Porque se não fosse esse amor, nós estaríamos perdidos. Mas Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho, né, para nos resgatar, para resgatar, para mudar a história da nossa vida. E o como e quanto Deus nos amou. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, essa vida eterna, que nós temos em Jesus, ela consiste em várias coisas. Primeiro, ela consiste em conhecer, porque através do conhecimento você automaticamente vai deixando, a palavra de Deus, ela vai te mudando, ela vai moldando, vai mudando, vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não cabe para você, em você. E segundo é amar a Deus. A vida eterna, ela consiste em conhecer, amar a Deus e servir a Ele, porque é impossível você conhecer a Deus, amar ao Senhor e não servir. Se negar a doar a sua vida para Ele, a fazer todo um percurso de vida, toda uma trajetória enquanto você está aqui para servir ao Senhor, sem traçar um plano com Ele, porque Ele, amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, se Ele se doou para que nós tivéssemos uma vida plena na presença dEle, é porque Ele já traçou um plano de busca para que você vivesse na presença dEle 24 horas por dia. Porque você não nasceu para viver solto por aí. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Você nasceu com a permissão de Deus para estar na presença dEle, servindo a Ele. Então, o amor, amar é uma comprovação da existência de Deus. Diga assim comigo: amar é uma comprovação da existência de Deus. Não significa que o amor é Deus, amém? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Amém, queridos? O amor, ele é um dos atributos de Deus, como a justiça, a bondade, e segue-se adiante. Então, o amor, ele é um dos atributos de Deus. Tem muitas pessoas que acham que o amor é Deus, mas não é. A Bíblia diz que Deus é amor, mas o amor, ele é um dos atributos dele. Amém, queridos? Então, nós vemos que o Senhor, Ele é amor e Ele age como amor na nossa vida. Amém? Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele foi tão grande. Deus, ele se preocupa tanto, Ele nos ama tanto, que Ele cuida de nós com todo o amor que é Jesus, com todo o amor que Ele separou, para que nós também experimentemos esse amor e cumpramos esse mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8. O que é o amor segundo a Bíblia? 1 Coríntios, olha aqui mesmo, porque está lento aí, né? 1 Coríntios 13, 4 a 8, parte A, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então isso é muito forte, porque explica o que é o amor segundo a Bíblia.
Amém? Então, o amor que vem de Deus, ele nos alimenta. E quanto mais você dá amor, quanto mais você ama, mais você cresce na capacidade de amar. Mas você cresce na capacidade espiritual de entender as coisas que são do reino de Deus. Por quê? Porque você está mergulhado, você está encharcado, amém? No entendimento. Então você entende como funciona o amor. Você não age mais de você mesmo. Você não, se você alguém te fez alguma coisa que você ficou chateado, você não tenta revidar, pagar com a mesma moeda, não, porque o amor, ele é paciente, ele é benigno. Quem ama a Deus está em uma situação, quem entende o que é o amor de Deus e vive o amor de Deus, ele jamais tem capacidade ou condição de querer prejudicar alguém, porque ele sabe o peso que está sobre ele, um peso bom, não um peso ruim, mas ele sabe assim, ele tem entendimento de que quando ele pratica coisas boas, ele também vai receber coisas boas, porque Deus está olhando, Deus está vendo. Então, o Senhor, nós que somos de Cristo, nós precisamos entender o que é amar a Deus e amar ao próximo também. Mas na maioria das vezes, nós somos egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós esquecemos dessa palavra que é o amor, em que Deus nos laçou, nos chamou, nos trouxe para vivermos isso. A Bíblia diz que nós não podemos amar só de palavras. Amar só de palavras é um amor fingido, mas o amor, quando ele arde de verdade, você pratica o bem, você não pensa só em você, você pensa em o que é o amor? É você ajudar alguém, é você se importar com o bem-estar de alguém, é você querer bem, mesmo que alguém te queira mal, mas você está sempre desejando sobre a vida dele, que ele seja alcançado pela graça de Deus e que haja uma transformação na vida dele, assim como houve na sua. Então nós precisamos entender que nós que somos verdadeiros discípulos do Senhor, cristãos em Cristo Jesus, nós temos que praticar o amor. Nós não podemos entrar por esse caminho de deu, levou, bateu, levou, falou, vai ouvir também. Não, o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes. Então nós precisamos entender que se Deus nos chamou em amor, é porque nós temos que praticar esse amor, para que as outras pessoas vejam verdadeiramente a mudança, a transformação do Evangelho em nós. Estamos vivendo uma época, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos mostrar cara, não ter medo de praticar o amor de Deus. Porque existem pessoas, querido, que ele acha assim, cada um por si, às vezes ele sabe que a pessoa está passando por dificuldade, está passando por alguma situação difícil, mas ele, nem aí. Aí às vezes, se ele sabe daquela situação, ele fala assim, vou orar por você. Vou orar e despede a pessoa. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre praticou o amor. Jesus, ele curava, Jesus, ele libertava e ele alimentava. Amém? Então isso significa o quê? Que nós também temos que orar, nós temos que visitar, mas nós temos também que alimentar fisicamente. Amém, queridos? Por quê? Porque o amor, ele não pode ser só de palavras. O amor, ele não é fingido. O amor, ele precisa ser verdadeiro. E o que nós, Igreja de Cristo, estamos entendendo desse amor em que Deus nos chamou, em que Deus nos mudou, nos capacitou?
O que nós estamos fazendo? Será que verdadeiramente estamos entendendo o que Deus quer que nós façamos? Na verdade, eu acho que a gente não sabe amar como Jesus nos ensinou. Porque se verdadeiramente nós soubéssemos amar como Ele nos ensinou, eu duvido que você seria frio, indiferente a situações em que você vê que precisa de ajuda e você simplesmente cruza os braços, se acovarda ou diz assim: não é problema meu. Aí é que você se engana, porque o amor, ele não pode ser fingido, ele tem que ser verdadeiro. Então o Senhor, Ele enviou o seu amor ao mundo, que foi Jesus, para nos resgatar, para nos tirar de uma situação em que outrora nós vivíamos no mundo perdido, sem razão, sem direção. Mas o amor de Deus, Ele te laçou lá no mundo e te trouxe para a presença dEle. O amor de Deus, melhor dizendo, Ele te buscou lá no mundo, assim como o pastor buscou aquela ovelha perdida e deixou as 99 no pasto. Ele nos laçou, Ele te laçou com cordas de amor e te trouxe para a presença dEle, para que você vivesse esse amor e praticasse. Porque viver só de palavras, viver amor só de palavras, só falando, é muito fácil, mas praticar o amor, e é isso que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele nos confronta. Ele nos confronta e nos diz: olha, chega de mimimi, chega de ficar colocando empecilho, colocando impedimento, olhando para as falhas dos outros. Não, coloque-se você diante do Pai, coloque-se você na brecha. Amém? Você é um potencial nas mãos de Deus. Quando você verdadeiramente se despertar e entender que Deus quer te usar nesta geração, nesta nação, neste século, neste tempo, você vai ver como a glória de Deus vai fluir sobre a tua vida. Mas para isso é necessário nós entendermos que nós não fomos chamados à toa. Não é simplesmente para vir só para os cultos finais de semana. Não é simplesmente não só para participar da ceia. Não, eu vou lá porque eu vou cumprir esse preceito, esse mandamento. É ceia, né? E muitos não tiveram nem coragem de vir, porque o amor a Deus está se esfriando. Não adianta botar desculpa, não adianta botar impedimento, empecilho, porque, meu filho, olha, diante do Senhor nada fica em oculto, nada se esconde diante do Senhor. Pelo contrário, tudo se revela na presença do Senhor, tudo se revela. Então você precisa entender que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas também Ele é fogo, e é fogo consumidor. Está chegando o tempo mesmo em que a porta da graça, a porta da salvação irá se fechar, e o amor vai acabar da face da terra. Você vê que o mundo, eles já agem com toda a crueldade, com toda a maldade, porque não conhecem o amor de Deus. O amor ainda se faz presente por causa da igreja que Jesus ainda não levou. Mas depois que a igreja subir, depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, este mundo vai ficar pior do que já está. Esse mundo vai ficar mais podre do que já está. Então é onde você precisa se posicionar em amor e começar a fazer a sua parte diante do Senhor.
Deus te chamou em amor, é para você viver em amor, mas também em decisão, como esse personagem do livro, A Tríplice Vitória do Amor. Ele decidiu mudar a vida dele, ele deixou Jesus entrar, ele deixou o Espírito Santo de Deus tomar conta da vida dele, e por isso houve uma mudança, uma transformação. Então nós precisamos nos despertar, porque o amor, querido, ele é forte. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Então o amor, ele derruba barreiras, né? Para você ver as vitórias desse personagem. Ele era uma pessoa descrente, ele é uma pessoa que ele não cria em nada, né? E o amor de Deus o transformou. Então o que nós precisamos entender é que a cada dia nós precisamos pedir ao Senhor para nos transformar. Senhor, me transforma a cada dia. Não se acomode nessa situação, sabe, de paralisia espiritual. Você não tem mais intimidade com Deus, você já não dobra mais os seus joelhos para falar com Deus em oração, porque o amor está se esfriando. Amados, nós que conhecemos a palavra e que somos do Senhor, se nós não nos despertarmos, nós também seremos levados nessa révoa de frieza espiritual. E Deus não quer isso. Deus, ele não desiste de cada um de nós, assim como ele não desistiu daquele personagem lá do livro. Não importa o pecado, desde que a gente se arrependa, o Senhor, ele perdoa. Arrependa e largue a prática do pecado. Eu não sei o que às vezes tem te pegado um pouco para você, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele, quando ele olha para nós, ele olha com um olhar de misericórdia e amor, e ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então nunca é tarde para se arrepender e retornar aos braços do Pai. Nunca é tarde para se arrepender, se curvar, se submeter à vontade de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor, ele está pronto para nos perdoar. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é pleno, completo. O amor de Deus, ele é absoluto. O amor incondicional é aquele amor que não impõe condições, sabe? Ele te aceita como é, porém você precisa deixar ser moldado e moldado, para que haja verdadeiramente a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida. O amor incondicional é aquele amor que ele não põe limites. Esse é o amor de Deus, amém? Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero ler para o nosso aprendizado, porque é muito gratificante a gente ministrar. Você ministra e você também é ministrado. Você ensina e você também aprende, amém? Então eu anotei aqui algumas coisas e eu quero estar lendo. O amor, ele não põe limites. O amor incondicional é aquela pessoa que ama e ela não põe limites. É tipo o amor de mãe, né? Que ela tá sempre dando amor sem esperar nada de volta, entendeu? A mesma coisa é com Deus. Deus, ele está sempre te amando, sempre te amando. Mas ele quer sim você na presença dele. Ele quer você no plumo, ele quer você na palavra, ele quer você pronto e apto para ser usado por ele. Mas não é de qualquer maneira que Deus te quer na presença dele, mas é da maneira em que ele quer, não como você quer. O amor incondicional, ele é generoso, altruísta e infinito.
Então, Deus, esse amor incondicional dele, Ele nos ama de maneira generosa. Deus é tão bom, tão generoso conosco. E por isso Ele tem nos separado para estarmos na presença dEle, diante dEle. E nós precisamos entender que a todo momento nós temos que ser grato a Deus por esse amor que nós não merecíamos, mas que Ele, por amar tanto generosamente, Ele foi lá e nos trouxe. Como eu disse antes, né? Ele te laçou lá no mundo, te trouxe para a presença dEle. E o que você tem feito, amado? Porque Ele nos amou primeiro, foi lá no mundo e nos trouxe, e nós o amamos. Amém? É um amor tão grande que a gente sente por Deus, né? Eu sinto, queridos, um amor tão assim, infinito, né? O amor de Deus é infinito e o nosso também por Deus não pode acabar, porque segundo a Bíblia, né, o amor jamais acaba. Então, é nesse amor que Deus quer que você cresça. É neste amor em que Deus quer que você dê frutos. É neste amor em que você precisa ganhar almas. É neste amor em que você precisa se levantar como um intercessor, como intercessora da igreja na sua casa. É mergulhada, encharcado neste amor altruísta, neste amor bondoso de Deus, é que Deus quer te usar. Quanto mais você ama, mais Deus te capacita para você crescer, abranger aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, para a nossa vida. Então Deus, Ele é amor, e Ele espera que você também o ame e ame as demais pessoas também. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vou passar para o pastor, que daqui a pouco vai ter a ceia, mas eu gostaria de pedir o irmão Alex para colocar aquele louvor novamente. Se tu olhares, Senhor, e nós vamos louvar a Deus. Dentro de você existe uma essência muito especial, que é o amor de Deus na tua vida. E esse amor você não pode reter ele só para você, você tem que saber distribuir. De graça receber e de graça dar. Então é importante você praticar isso, porque é mandamento, e todo mandamento precisa de ser praticado, porque senão você vai acabar ficando enferrujado, vai dar ferrugem. Ninguém quer ficar enferrujado aí, né? Então vamos para a prática, né? Vamos realmente exercitar, fazer aquilo que a palavra manda. Se você sabe que alguém está precisando de algo, pratica o amor. Prepara uma bolsinha, prepara aí 1 quilo. Você sozinho não pode? Pega o telefone, liga para alguém. Irmã, pode dispensar aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Vamos fazer uma bolsinha aqui, é para doar. É a prática do amor, amados. Não vamos amar só de palavras, mas vamos amar de todo o coração. Vamos amar como Jesus nos ensinou a amar, como Ele deu exemplo do que é o amor. Vamos adorar o Senhor.